Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Eu sou o Reverendo Fábio Quintanilha. Então, nós estamos aqui numa lição de escola dominical, né? Num momento bem diferente que a gente está vivendo por conta desse coronavírus. Então, nós tivemos que nos adaptar, porque enquanto o corpo de Cristo, nós não podemos ficar parados, simplesmente esperando as coisas mudarem. Precisamos continuar perseverando no estudo da palavra. Então, eu quero estudar com você nesta manhã. Não quero que você apenas assista esse vídeo. Então, da mesma forma que eu tenho aqui à minha frente a minha Bíblia, e muitas vezes que eu abaixar a cabeça vai ser para olhar e ler a minha Bíblia, eu quero pedir que você fique com a sua Bíblia na frente. Você pode também ter um papel à mão, um celular para fazer anotação. E eu quero que depois você, se tiver dúvidas, você envie para mim. Você, membro da Igreja Tomás Coelho, você tem meu telefone celular, você pode mandar mensagem para mim e tirar dúvidas sobre a lição, ou então você pode comentar aqui no próprio vídeo do YouTube. Será um prazer depois responder você e tirar essas dúvidas, né, que por acaso ficarem. Nós na Escola Dominical, lá em Tomás Coelho, nós temos alguns pilares que nós entendemos que são principais, né? Vou dizer só alguns, só como a título de exemplo. Nós temos o pilar de teologia sistemática, nós temos o pilar de liderança, nós temos o pilar de teologia bíblica, nós temos o pilar de espiritualidade e nós também temos o pilar chamado comunidade, assim como temos o pilar de apologética. E nesse período a gente está estudando o pilar de comunidade. O que é o pilar de comunidade? É porque nós entendemos que sempre precisamos pensar na igreja como corpo de Cristo. Então precisamos estudar temas que estão relacionados à nossa vida enquanto corpo de Cristo. Então durante esse período, começamos lá no dia 9 de fevereiro, nós começamos então com a temática Cuidando uns dos outros. Hoje é a última lição desse pilar. Última lição, dia 29 de março. Então, no próximo domingo, nós teremos uma temática livre que está sendo preparada pelo presbítero Wesley. E depois do dia 12 em diante, nós começamos um novo pilar, que é o pilar de teologia sistemática. Então, fique aí preparado, nós vamos estudar sobre o Espírito Santo. Estou te adiantando aí as lições que virão, a doutrina do Espírito Santo. Então, falando sobre comunidade, então o tema comunidade, o que nós precisamos entender? Não é estudar sobre a comunidade, princípios teológicos sobre a comunidade. Quando nós falamos do pilar comunidade, o que queremos deixar claro é que há um envolvimento intencional, há uma atitude que se espera dessa comunidade, há uma vida comunitária que precisa ser vivida e há coisas que nós precisamos fazer nessa vida comunitária. Então, na lição de hoje, nós vamos ver duas coisas que precisamos fazer e é maravilhoso saber que na soberania de Deus, né, Ele fez com que esses temas caíssem nesse período que nós estamos vivendo isolados uns dos outros. Então, essas duas questões que veremos hoje são um agir intencional, um cuidado com benignidade e a oração que devemos fazer pelos outros. Então, o primeiro texto que eu quero que você abra, então, sua Bíblia, está lá em Atos, capítulo 2, versículos de 42 a 47. Nós vamos juntos, né? Esse vídeo não está online, ele foi gravado, mas a gente vai acompanhando juntos, aqui, no mesmo tempo. Então, Atos 2, de 42 a 47. Então, olha só que bacana o que acontecia naquela comunidade. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, há alguns detalhes neste texto, só a título de introdução, que eu queria abordar com você. Então, volta lá, versículo 42. Perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, eles tinham uma atitude intencional de perseverarem, ou seja, de se manterem firmes no quê? Naquilo que aprenderam dos apóstolos. Então, no nosso caso, é permanecer firme nos ensinos da palavra de Deus. Na comunhão, né, no estar junto. No partir do pão, estamos falando da celebração da Santa Ceia.
e nas orações. Então, havia uma intencionalidade desta comunidade em estar junto. Por quê? Porque estar junto mantém a gente aquecido. Um exemplo que muitos teólogos usam é da brasa no braseiro, né? Então, quando nós estamos junto com outras brasas, a gente se mantém aquecido. O fato de uma brasa ficar separada de outra, essa brasa se esfria com maior facilidade. Então, todos os que criam, versículo 44, estavam juntos e tinham tudo em comum. Então, a vida era comum a eles. Era uma comunidade muito diferente, né? Convenhamos. Onde a gente vê uma comunidade assim hoje? Quando eu falo comunidade, eu estou falando de uma comunidade eclesiástica, uma igreja. Onde a gente vê isso? O outro texto de Atos, eu quero que você abra lá também fala dessa mesma comunidade. É Atos 4, a partir do versículo 32. Atos 4, de 32 a 35. Diz assim: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Então, mais uma vez, nós temos um texto aqui, um relato bíblico, de que essa comunidade cristã, ela vivia conectada. Então, nesse tempo em que a gente tem que ficar afastado por conta de uma doença, a gente precisa pensar, o que nos une, o que nos conecta? É o templo. Se a nossa conexão for apenas o templo, nós estamos perdidos, porque temos aqui um exemplo claro de que o templo, ele não consegue nos unir. Temos agora uma restrição de estarmos juntos no mesmo espaço físico. Então, fica claro que o que nos conecta, o que está nos conectando, é a fé no Senhor Jesus. Então, independente de onde estivermos, cada um na sua casa ou no seu espaço, junto com a sua família, nós precisamos nos manter conectados. Sim, né, nesse tempo que nós estamos vivendo, uma questão muito importante que é um verdadeiro divisor de águas. Nós conheceremos se, na verdade, estamos conectados por causa do templo ou se estamos conectados por conta da fé no Senhor Jesus. Por quê? Porque a partir desse tempo e tudo que estamos vivendo, hoje nós estamos ainda no início dessa questão do coronavírus. Estima-se, né? Eu estou gravando esse vídeo, é dia 19 de março, então 10 dias antes do tempo em que ele será produzido. Então, eu estou falando uma coisa hoje, eu nem sei como estará lá no dia 29 de março. Mas no dia 29 de março, que é o dia que você está assistindo, é muito provável que o coronavírus esteja muito pior e que a situação econômica do nosso país também esteja muito difícil. Então, o que é importante a gente pensar? Só na nossa necessidade, como é que está a minha família, se há comida dentro da minha família, dentro da minha casa, para a minha família, se a minha família está bem, como é que essa preocupação com os outros está acontecendo? Será que eu preciso me preocupar só com a saúde dos outros? Qual é o nível de preocupação que eu preciso ter? Então, quando a gente olha, tanto em Atos 2, a partir do versículo 42 até o 47, em Atos 4, do 32 ao 35, o que a gente vê é uma comunidade cristã muito conectada, muito preocupada com os seus membros. E é isso que a gente quer despertar em você. É o tempo de criarmos esta conexão, de criarmos esta maturidade de conexão. Não vai ser um exercício simples, não é um exercício fácil de se manter, mas é essencial, porque vai mostrar o quanto de fato nós estamos conectados. E eu quero pensar com você, será que esta comunidade aconteceu só em Atos e acabou? Para que este registro de Atos chegou até nós? Para dizer que em algum tempo houve uma comunidade que era perfeita, bacana, que ela se reunia, que todo mundo se amava, que todo mundo pensava desta forma? Ou será que esse texto chega até nós para dizer que uma comunidade que vive a partir do Espírito Santo pode viver assim? Eu prefiro pensar, e quero incentivar você também nesta linha, a pensar que o texto bíblico está nos incentivando. Vamos viver desta forma. Vamos caminhar desta forma. Vamos caminhar como um só corpo. Vamos nos preocupar com os outros. Vamos nos reunir. Vamos orar juntos.
vamos nos conectar, não apenas fisicamente, mas conectar de mente e coração. Era um só coração e uma só alma. Esse povo não precisava estar junto no mesmo espaço físico, mas eles pensavam da mesma forma. Então, como introdução, eu quero incentivar você a, nesse dia, pensar como você, enquanto indivíduo, pode se conectar com outras pessoas, pode se preocupar com outras pessoas e pode cuidar de outras pessoas. Você também é alvo de cuidado. E certamente alguém agora também está pensando em você. Mas eu quero que você pense em alguém. Então, o primeiro ponto que eu falei, né? Esse cuidado com benignidade ou a intenção de cuidar dos outros. Eu quero olhar com você mais um texto bíblico, e está lá em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 31. Na verdade, versículos 31 e 32. Então, Efésios 4, versículos 31 e 32. Diz assim: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo Jesus, perdoou. Então, o texto, ele nos convida, né, a não ser pessoas amarguradas, com indignação, com ira, com gritaria e blasfêmia e sem qualquer maldade. Mas ele manda que a gente tenha uma atitude intencional, que é ser bondoso, compassivo e perdoador. Olha que coisa interessante. O texto bíblico está nos convidando. Pelo contrário, sejam. É uma atitude, é intencionalidade. Quando a gente pensa em compaixão, né, podemos pensar nas palavras e nos sentimentos que temos, para a gente poder definir bem. Compaixão é sentir com, né? Ter o mesmo sentimento que o outro. Então, se o outro está chorando, a gente chora. Se o outro está feliz, a gente está feliz. Então, é compaixão, ter o mesmo sentimento, ou seja, estar conectado a outra pessoa, entender o momento que a outra pessoa está vivendo. Mas ele diz para a gente também ser bondoso. Então, a bondade, a atitude é de ir em encontro com uma outra pessoa. Existe na Bíblia duas palavras, né? Também existe no nosso vocabulário duas palavras que são iguais no seu contexto, né? Bondade e benignidade. Então, bondade é uma atitude boa, benignidade também é uma atitude boa, então as palavras têm o mesmo sentido. Só que a palavra benignidade, ela fala da intenção. Então, qual é a diferença em ser uma pessoa bondosa e uma pessoa benigna? É que a bondade é um ato involuntário, mas a benignidade é uma atitude intencional. Então, vou te dar um exemplo. Vamos lembrar da parábola do bom samaritano. O bom samaritano. Diz a história que um homem foi assaltado e foi deixado semi-morto no meio do caminho e completamente nu, né? Sem suas roupas. Passou lá um sacerdote, olhou para aquele homem, certamente teve medo, não sabia o que era aquilo, ficou com medo de ser algum bandido, de socorrer alguém. Ele tem as suas justificativas e eu não quero focar nele, né? E nem no que vem a seguir. Ele passou de largo, não ajudou aquele homem. Depois vem um levita. E aí, aquele levita, da mesma forma, ele olha aquele homem caído, ele vê um homem ensanguentado, não sei o que passa na cabeça dele, se ele deduz que é um bandido, alguém do mal, mas ele também passa de largo. Vamos lembrar que sacerdote e levita são duas pessoas que estavam ali no templo, dois religiosos. Então, duas pessoas que tecnicamente deveriam ter uma atitude boa, uma intenção boa, mas eles não têm, eles passam de largo. Por último, vem um samaritano. Esse samaritano, é importante a gente primeiro entender o contexto. O samaritano não é uma pessoa bem vista no mundo judaico. Ele é uma pessoa entendida como fora da aliança. Ele não é um religioso, ele não tem nada de povo de Deus. Então, ele está afastado.
Só que esse samaritano, diferente do sacerdote e do levita, quando ele passa e vê aquele homem caído, o que ele faz? Ele tem uma atitude, ele é intencional, ele vai até o homem, ele trata as feridas, ele leva aquele homem para um lugar onde aquele homem vai ser hospedado, ele paga alguém para cuidar daquele homem, porque certamente ele tem seus negócios para resolver seu trabalho, e ele diz que quando ele voltar, então ele vai, mas ele volta ainda para cuidar daquele homem. É claro que essa é uma história que Jesus está contando, né? Então, o samaritano, ele não é simplesmente bondoso, as atitudes dele não são involuntárias, ele é benigno, a intencionalidade em cuidar dos outros. Olha que coisa bacana. Nós não estamos falando apenas de um coração bom, de, eu quero ajudar. Quando a gente sabe de calamidade, né? Muita gente quer ajudar, mas pouca gente tem realmente a intenção de ajudar. Ou seja, de se mover. Talvez a gente olhe apenas para a nossa condição, para aquilo que temos, para aquilo que sabemos, para os recursos que temos. Mas a intenção de ajudar, ser benigno, é ter uma ação intencional, uma ação que vai ao encontro do outro. Então, essa é a primeira coisa que eu quero propor para você quando eu falo de cuidar uns dos outros. Nós precisamos ter esta ação intencional. Então, eu quero perguntar para você. Quero que você responda aí para você mesmo, né? Você não precisa colocar nos comentários do vídeo e nem precisa espalhar para outras pessoas. Se você quiser compartilhar comigo depois via WhatsApp, fique à vontade, será um prazer receber sua mensagem e responder. Mas eu quero que você responda para você mesmo. Quem são as pessoas que você intencionalmente tem cuidado? Quais são aquelas pessoas que você intencionalmente se aproxima? Não ouça quando eu falo cuidado. Às vezes a gente pensa de questões básicas, como arroz, feijão. Não, quando eu falo de cuidado, eu falo de tudo. Né? Eu falo de emoções, eu falo de sentar, de ouvir, de ensinar a palavra. Falo também de comida, falo de ajuda, mas a intencionalidade de se aproximar de pessoas. Quais são as pessoas, né, que Deus colocou no seu coração para que você possa cuidar? Quais são aquelas que você tem intencionalidade, que você se aproxima? Se a gente não tem intencionalidade, o que é mais comum acontecer? Eu quero que você perceba isso. Assim como o sacerdote e o levita passaram de largo quando eles viram um homem caído, a pergunta que a gente precisa responder é: quantas vezes a gente já passou de largo diante das necessidades de tantas pessoas? Quantas vezes a gente se afastou porque olhou e não tinha o que fazer? Talvez não tivesse ninguém caído, ensanguentado e nem pelado. Mas muitas vezes a gente pode ter passado de lado dessa pessoa porque a gente disse para nós mesmos que não havia o que fazer. Mas isso é verdade? Será que a gente vai encontrar um momento e dizer assim, não há o que fazer? Eu quero que você responda para você mesmo. Então, quando cuidamos uns dos outros, a primeira coisa que eu quero que você pense é que precisa existir uma intencionalidade. Às vezes a gente espera cair do céu, que as coisas simplesmente aconteçam. Mas nós precisamos entender que nós somos bênção na vida de outras pessoas. Que nós é que precisamos ter ações benignas, intencionais, que vão ao encontro do nosso irmão. Essa é a primeira questão, ok? Então, uma atitude intencional. Quero que você pense nisso. A segunda questão que eu quero que você pense é sobre a oração pelos outros. Então, existem dois textos que eu quero ler com você. O primeiro está em Mateus, capítulo 14, versículo 23. Então, abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 14. Versículo 23. Está escrito: E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Então, primeiro texto, Mateus 14, 23. Segundo texto, Mateus 26. Abra sua Bíblia, Mateus 26, de 36
a 46. Então, Jesus está no Getsêmani, Mateus 26, de 36 a 46. Diz assim: em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora. Eis que o traidor se aproxima. Esses 2 textos trazem 2 coisas em comum e eu quero que você perceba isso. Jesus foi orar. Olha que bacana. Jesus foi orar. O primeiro texto mostra que ele foi lá e orou sozinho, e agora, nesse texto, nós temos aqui Jesus convidando os seus discípulos a orar, e mais, ele diz: vigiem e orem. Tem um motivo para isso, né? Para que a gente não caia em tentação. O espírito está pronto, a carne é fraca. Então, a oração, a vigilância, nos mantém preparados para tempos de dificuldade, como tempos que a gente está vivendo, né? Nós estamos vivendo um tempo de dificuldade, um tempo mesmo em que a gente precisa rever e repensar alguns conceitos. Por que eu estou falando sobre a prática de oração de Jesus? Por um motivo simples. Às vezes há muita confusão com algumas doutrinas, né? Alguns temas teológicos. As pessoas usam equivocadamente alguns termos teológicos e, ao usar equivocadamente esses termos teológicos, elas criam outros problemas. Então, por exemplo, vamos pensar no tema soberania de Deus. O que acontece teologicamente quando a gente pensa em soberania de Deus? Soberania de Deus significa que Deus conhece todas as coisas, e mais do que conhecer todas as coisas, Deus tem todas as coisas debaixo do seu poder, debaixo do seu controle. Nada acontece sem o controle e sem o poder de Deus. Então, Deus tem tudo aqui na mão. Bem, se eu entendo soberania de Deus desta forma, eu preciso entender qual é o papel da oração nisso tudo. Porque se eu olhar para a soberania de Deus e entender que Deus tem o controle de tudo, a pergunta que eu preciso fazer é: por que eu oro? Por que eu vou orar? Se as coisas estão aqui no poder de Deus, por que eu vou orar? Né? Por que eu vou me submeter a essa questão, a fazer pedidos a Deus, se as coisas não vão mudar? Né? Embora exista uma música que a oração move o coração de Deus, a gente tem alguns relatos bíblicos que mostram justamente o contrário. Basta você olhar para a situação de Davi, né, quando ele comete adultério, com aquela situação de Batseba, e Batseba engravida, e Deus diz que o menino vai morrer. Davi passa a fazer jejum e oração para que isso não aconteça, mas você vê no final do texto que o menino morre. Então, mesmo Davi, arrependido, triste, botou o pano de saco, jogou cinza sobre si, clamou lá que as pessoas orassem com ele, nada disso adiantou. Então, aquele menino morreria. Ato soberano de Deus. Deus decide, né? Se Deus decide que a minha vida termina, eu não tenho como terminar, como impedir isso. Eu não tenho como cessar a vontade de Deus sobre a minha vida. Então, isso precisa ficar muito claro. Então, qual é o papel da oração? O papel da oração é nos colocarmos no centro da vontade de Deus. Todo domingo a gente recebe um monte de pedidos, né? Pedidos a respeito de enfermidade, desemprego, dificuldade. Algumas vezes chegam alguns motivos de oração de gratidão, mas na maioria das vezes nós temos pedidos
em geral, né? Súplicas por enfermidade, por problemas, desemprego, problemas familiares e tudo isso. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é esses pedidos que são feitos, nós levamos para o dia a dia e oramos. Então, quando você ouve um pedido de oração, o nosso irmão fulano está passando uma dificuldade, né? Você tem orado por essa pessoa todos os dias? Você tem uma agenda de oração pelos seus irmãos? Você se preocupa de fato com as pessoas? Quando alguém faz um pedido de oração, ore pela minha esposa que está passando um período de dificuldade. Talvez você ore 1, 2, 3 dias, mas e se essa dificuldade ela se mantiver por meses? Será que você mantém esse ritmo de oração? Será que você mantém essa preocupação com seu irmão? Você tem orado pelo seu irmão por essa situação que ele está vivendo? Então você tem cuidado do seu irmão por meio de oração? Mas a outra questão é a oração que fazemos pelos nossos irmãos. Nós corremos o risco de fazer uma oração que eu denominaria de utilitarista. O que é uma oração utilitarista? É uma oração que está preocupada apenas com o resultado. Então, um exemplo. Eu estou desempregado, oro para que Deus abra a porta do emprego. Então, o que eu espero como resultado da minha oração? Eu espero que ao final do meu período de oração, seja um dia, uma semana, um mês, eu esteja empregado. Então, eu oro pensando no resultado. Se esse resultado não acontece, o que acontece com a pessoa? Eu preciso compartilhar com você. Em geral, as pessoas ficam frustradas. Em geral, as pessoas ficam desanimadas. Em geral, as pessoas até dizem perder a fé. Porque elas dizem, eu orei, fiz tudo o que deveria fazer e Deus não respondeu. Então, para que oramos, né? Por que Jesus tinha tempo de oração? Será que Jesus estava só lá numa oração utilitarista? Não. Jesus estava conectado com o Pai. Primeira coisa que a gente precisa perceber. Então, a oração como um relacionamento. Então, a minha oração como relacionamento com o meu Pai. Então, eu estou orando porque eu quero estar relacionado com o meu Pai. Essa é a primeira questão da oração. A segunda oração é que a oração precisa me colocar no centro da vontade de Deus. Então, quando Jesus está aqui orando no Getsêmani e ele está caminhando, né, para a sua morte, ele sabe que ele precisa morrer ali na cruz. Jesus se encarnou para isso. Ele é Deus, ele tem todo o conhecimento. Então, por que ele faz essa oração? Fica claro que Jesus está numa oração muito didática para nós, mostrando que a oração que ele está fazendo não é uma oração utilitarista de Pai, passa de mim esse cálice. Se o Senhor não passar esse cálice, eu não falo mais com o Senhor. Não é isso que Jesus está fazendo. Jesus está dizendo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então a gente aprende que essa conexão com o Pai, ela deve fazer com que a gente se coloque submisso à vontade do Pai, embaixo da missão, isso é submissão, embaixo da missão dada por Deus. Qual foi a missão que Deus deu para você? Então Jesus está submisso, né? Ele está debaixo da missão do Pai. Então não seja o que eu quero. Jesus não faz oração utilitarista. Ele não está pensando no resultado. Ele quer se submeter à vontade do Pai. Mas ele mostra para nós didaticamente como é difícil se submeter à vontade do Pai. O que a gente precisa abrir mão? Quantas coisas a gente precisa abrir mão para se colocar debaixo da vontade do Pai? Então eu posso pensar na minha vida como pastor, eu quero dizer para você como exemplo, né? Sair do emprego, pedir demissão, abrir mão de determinadas coisas para ser pastor de tempo integral, de dedicação exclusiva. Imagine um missionário que ele sai do seu país, do meio da sua família, ele vai para outro país, em geral um país com muita dificuldade, outra língua difícil, um contexto muito difícil que ele já vive no seu país. Então a gente acha que está difícil no Brasil, mas imagine um brasileiro que vai para uma região como o Iraque, o Afeganistão, vai para outros lugares na África com muita dificuldade. Então, se há privação no Brasil, há privação muito maior. Então, abre mão. É fácil fazer isso, parece uma coisa linda, apaixonante, mas não é simples. Quero que você perceba isso. É uma situação complexa, é uma complicação exigente. Então, meu amigo,
há uma submissão que precisa acontecer na oração. A gente precisa se conectar com o Pai, mas a gente precisa estar submisso à vontade de Deus. Mas uma outra situação que eu quero que você perceba. Quando Jesus ora, ele orou, ele tinha um momento pessoal, ele orou por ele, mas Jesus também orou por nós. Quando você olha João 17, o texto é claro para dizer que Jesus estava orando por aqueles que estavam ali, pelos discípulos, e por aqueles que ainda iam crer. Jesus estava orando por nós nem tínhamos nascido. Mas Jesus já estava intercedendo por nós. Então, nessa temática do cuidado, além de ter uma intenção, uma intencionalidade, uma atitude desprendida e focada em alguém, a Bíblia nos aponta que nós precisamos orar, então eu preciso ter uma vida de oração. Eu não posso fazer desta oração uma oração utilitarista, mas eu preciso ter uma oração que também é direcionada à vida do meu irmão. Então, mas pelo que eu vou orar pelo meu irmão? Eu vou orar apenas para que ele tenha um emprego? Para que Deus o ajude? Não, eu preciso orar para que eu seja canal de bênção na vida desse irmão. Então, enquanto eu oro pelo meu irmão, eu preciso pedir a Deus como eu posso ser bênção na vida do meu irmão. Como eu posso servir nas mãos de Deus, debaixo da missão de Deus, como eu posso apoiar o meu irmão nesse tempo de dificuldade. Então, enquanto eu oro pela situação específica do meu irmão, eu também me coloco nas mãos de Deus e digo, Senhor, como eu posso ser bênção na vida do meu irmão? Talvez pegando o telefone intencionalmente, orando com ele, entendendo os motivos que estão lá. Eu não sei se você já fez isso, de pegar o telefone e orar pelas pessoas. Nesses dias, já do início, do isolamento, nós propusemos, tanto no grupo dos homens como no grupo das mulheres, se você não tem participado disso, eu estou aqui incentivando você a participar disso, a fazer em oração. Nós temos aqui o WhatsApp, uma ferramenta simples, só que o WhatsApp tem um limite de 4 pessoas. Então, você convida outras 3 pessoas, marca um horário e todo dia vocês podem orar, ou então uma vez por semana. Os homens e as mulheres têm escolhido dias para que nós tenhamos 7 dias de oração e que a gente possa englobar toda a igreja. Olha que maravilha! Nós temos a possibilidade de abençoar a vida de outras pessoas, de sentar com essas pessoas, mesmo à distância, e perguntar quais são os motivos que você tem para oração, quais são as suas preocupações, quais são os seus medos, deixa eu orar por você, eu quero ser bênção. E a gente não consegue imaginar que essa prática de oração pelo outro, ela é abençoadora. Então eu quero incentivar você, assim como Jesus tinha momentos particulares de oração, ele nos ensinou a orar. Então nós temos lá em Mateus 6, a partir do versículo 5, nós temos um incentivo à oração. Jesus está nos ensinando a orar. Os discípulos sentiram a necessidade disso. Eles disseram, os discípulos de João sabem orar, aprenderam a orar, nós também queremos aprender a orar. Jesus ensinou e ele colocou lá uma oração padrão, que a gente conhece como oração do Pai Nosso, mas uma oração modelo nos seus aspectos, E não é nosso alvo estudar agora a oração do Pai Nosso, mas há lá alguns motivos bem interessantes para a gente pensar. Então, o apóstolo Paulo nos incentiva a oração incessante, o orar sem cessar, 1 Tessalonicenses 5,17. Mas olha que coisa bacana, o próprio apóstolo Paulo, na segunda carta que escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11, ele diz que ele tem orado incessantemente por aquela igreja. Olha que coisa bacana. Ele não apenas diz que precisamos orar, mas ele está orando. Então, há um incentivo, uma oração incessante, mas não uma oração incessante por nós mesmos, mas uma oração incessante pelos nossos irmãos. Podem ter pessoas que estão se esfriando na fé, podem ter pessoas que estão passando dificuldade de saúde, mas nós precisamos ter uma preocupação que vai além do nosso ser, além da nossa vida, além da nossa casa. Então, cuidar uns dos outros, o que verificamos no dia de hoje? Ele tem uma atitude intencional. Então, essa atitude intencional pode ser um telefonema, pode ser uma ajuda, uma cesta básica, pode ser um currículo que você envia. Podem ser várias coisas, mas é uma atitude. Você não passa de largo. Você está olhando para a pessoa, você vai ao encontro daquela pessoa. Aquela pessoa tem um nome.
Então você precisa responder para você mesmo. Quem são essas pessoas que você está cuidando? Quem são as pessoas que Deus te deu para cuidar? Você precisa ter uma atitude intencional com essas pessoas. Primeira questão. Mas a segunda questão é que você não só ajuda, porque o que está em jogo não é só uma ação. Se olharmos para o Espiritismo, o espírita tem uma atitude intencional muitas vezes, até mais do que nós muitas vezes. Então ele tem uma atitude, mas o que está por trás não é só uma atitude, uma boa ação. O que está por trás é a nossa conexão enquanto corpo de Cristo. Então o elemento oração não pode ir embora. Nós precisamos orar por essas pessoas, né? Então montar grupos de oração, manter essas pessoas na nossa oração, porque temos conexão com o Pai e essa conexão com o Pai nos empurra a ter uma conexão com os nossos irmãos enquanto povo. Está percebendo? E essa oração não pode ser usada como oração utilitarista. Pai faz aquilo, Pai faz aquilo outro. Não, mas é para nos submetermos à vontade de Deus. Então, qual é a conclusão que chegamos? Há muitas maneiras, né, de cuidarmos dos nossos irmãos. Muitas formas de cuidar dos nossos irmãos. Nós precisamos cuidar enquanto comunidade. Não sei se quando esse vídeo for publicado, né, e ele assistido, não sei se pessoas da nossa comunidade terão sido afetadas pelo coronavírus. Minha oração é que não. Mas de que maneira nós estamos cuidando, né, dessas pessoas? O que faremos? Né? Será que nos isolaremos e deixaremos cada um cuidar da sua própria vida? Então, será que o texto de Atos 2 ou Atos 4 que lemos lá no início é apenas uma utopia, uma coisa que aconteceu no passado e nunca mais vai acontecer? Ou será que Deus está nos convidando a vivermos essa realidade agora em 2020, diante de tudo que temos vivido? Então eu quero convidar, meu irmão, não apenas a gravar as lições que aprendemos hoje, mas a vivê-las. Então depois que você encerrar esse vídeo, depois que você encerrarmos aqui esse momento de estudo, eu quero convidar você a responder se você tem cuidado de algum irmão. Coloque esses nomes numa lista. Coloque irmãos que eu tenho cuidado. Verifique se esses irmãos são apenas da sua família. Verifique se há intencionalidade de você ir ao encontro de pessoas fora da sua família. Então vá até essas pessoas. Você tem tempo de oração com essas pessoas? Que tal convidar essas pessoas? Então, para durante a semana, em um momento, você orar com elas. Pode ser uma oração individual, pode ser uma oração em grupo. Você pode gravar um áudio e mandar para essas pessoas. Mas qual tem sido, né, o seu cuidado uns com os outros, intencionalmente e por meio da oração? Meu amigo, meu irmão, eu espero que, de fato, esse tempo nos ensine que há muito o que fazer e que talvez a proximidade física não nos permita ver essas necessidades que são óbvias. Mas agora distantes, essas necessidades podem ser muito mais claras. Então, a minha oração é que este estudo da palavra não produza só um conhecimento maior, mas que produza um coração maior, uma atitude maior, uma intencionalidade maior, uma fé mais robusta, mais madura. É o meu desejo, meu amigo. Que Deus te abençoe, que você seja bênção na vida de outras pessoas. Existe muita gente precisando de você. Entenda isso. Seja bênção na vida de alguém. É hora de cuidarmos uns dos outros. Deus te abençoe. Amém.